Obrigado, senhor ministro. Nós temos um conjunto de senadores inscritos para esse diálogo com Vossa Excelência. Eu passo a palavra à senadora Ana Amélia. Em seguida, o senador Roberto Requião, o senador Eduardo Suplicy. Caro presidente Ricardo Ferraço, cumprimentos pela iniciativa de trazer e convidar o ministro Mauro Borges, meu parente, gostaria que fosse Lemos, é o meu sobrenome. Lemos, que eu saiba, só existe um no Brasil. Então tá bom. Veio da Galícia, né? Sendo bom, eu digo sempre, sendo bom, é sempre meu parente. Ministro Mauro Borges, eu prestei muita atenção nas suas declarações e, como senadora do Rio Grande do Sul, lhe agradeço as referências do reconhecimento da importância dos empreendedores que fazem a riqueza do nosso Estado. Temos um parque de máquinas agrícolas que responde por 60% de toda a produção brasileira. E essa vinculação com o Uruguai, mais do que no econômico, é uma vinculação histórica. Eu, quando vou em Montevidéu, acho que é muito parecido com Porto Alegre. Enquanto estou em Porto Alegre, acho que é muito parecido também com Montevidéu. Temos um carinho muito grande nessa relação fronteiriça. E isso nos aproxima muito. O Uruguai, mesmo que seja um país pequeno, tem sido muito audaz em muitas iniciativas, e a prova é a liderança de José Mujica no processo político, com iniciativas revolucionárias como a questão da maconha. O Uruguai adotou uma política de estabelecimento na zona de fronteira de free shops. E ali são comercializados recursos dos consumidores brasileiros, que vão em busca de produtos de menor preço, mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. É uma cifra que não pode ser desconsiderada. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Nós, aqui no Congresso, aprovamos um projeto que cria do lado de cá, e a Receita Federal está trabalhando nisso, para regulamentar também a igualdade e a isonomia de tratamento. O Uruguai conseguiu, com isso, fazer um desenvolvimento de uma área deprimida do ponto de vista de desenvolvimento, usando o comércio como ponta de lança para essa estratégia de desenvolvimento. E o dinheiro arrecadado, criou-se um fundo de desenvolvimento regional no Uruguai. Então, prova que algumas medidas inteligentes e criativas fazem isso. Porém, o senhor aí lembrou que é muito boa a relação, mas o Uruguai conseguiu que o Brasil modificasse o acordo automotivo, que foi uma pendência, um lío grande, porque nós estávamos querendo que não fosse apenas uma montagem, mas que tivesse um índice de nacionalização. O Uruguai bateu o pé e conseguiu mudar a posição brasileira. O Uruguai também exporta para o Brasil, e aí eu sou de um estado produtor de frangos, exporta para o Brasil uma grande quantidade de carne ovina. Tá? Nas nossas churrascarias, grande parte é carne ovina. Só que nós não conseguimos exportar para o Uruguai carne de frango. Quer dizer, não pode nem ser considerada a questão sanitária, porque nós exportamos para mais de 160 países, frango de todo o país, e a região sul é a mais afetada por isso. Estou lhe falando do Uruguai, para terminar essas avaliações. Existe uma discussão hoje que o Brasil estaria financiando a instalação de um porto na província de Rocha, para ter um porto de profundidade de até 20 metros de calado, o que, na visão de especialistas e operadores no transporte marítimo, poderia significar um prejuízo não só ao Porto de Rio Grande, que é muito competitivo, um porto público, mas a outros portos também, como Paranaguá. No caso do Porto de Rio Grande, houve um programa de dragagem feito em 2007, e esse programa fez investimentos ali para a dragagem, melhorando as condições do Porto de Rio Grande, de 700 milhões de reais. Só que essa dragagem foi feita e não foi feito, segundo a informação que eu tenho, o registro ou reconhecimento pela Marinha do Brasil, e aquela dragagem está se indo pelas águas. Então, o investimento não foi. Queria saber se Vossa Excelência tem uma informação. E, lembrando agora, no caso da Argentina, eu não sei como...
percebido do senhor, e como é praxe, um grande otimismo em relação ao Mercosul, um grande otimismo. Nós, do Rio Grande do Sul, sofremos, talvez, a fatalidade geográfica de estarmos tão próximos e sermos tão competitivos, os gaúchos. E não foi ainda solucionada a questão das barreiras que a Argentina impôs ao calçado do meu estado. 710 mil pares de sapatos não conseguiram entrar no mercado, importados por empresas argentinas. Foi uma demanda grande que até agora não saiu do papel. E a Argentina conseguiu agora, do governo brasileiro, o financiamento das exportações. Eu lhe indago, como é que esse financiamento será feito? Criaremos uma linha, tipo os Exim Banks internacionais? Será operado por quem? Pelo BNDES, pelo Banco do Brasil? Qual é o agente financeiro que vai fazer isso? Mesmo que o senhor tenha sublinhado a questão do Mercosul, houve, em 2013, uma queda de 20% na relação com a Argentina, uma queda de 20%. O Mercosul já representou 16% do comércio exterior brasileiro, 16%, hoje é 8,6%. Então, como é que essa projeção pode se estabelecer para mais tempo? E o senhor também, agora, finalmente, falou muito de que está tudo fechado em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Deveria ter havido uma reunião dos presidentes em dezembro, que seria a reunião semestral do Mercosul, e não aconteceu para debater exatamente essa questão, Mercosul-União Europeia. E nem está marcada ainda uma reunião para este ano, no primeiro semestre, para examinar o mesmo tema. Ainda na questão do comércio, o Mercosul, que tem, talvez, nesse acordo Mercosul-União Europeia, o principal, digamos, ponto de grandeza comercial, porque a questão agrícola é extremamente sensível, e eu queria dizer para o senhor que o que o Mercosul fez até agora foi um acordo comercial com Israel, um com o Egito e no Egito, inclusive, esbarra em problemas para o meu estado na questão de ônibus, e uma outra com a autoridade palestina. Então, parece, mesmo que reconheça a relevância desse país, mas do ponto de vista do significado comercial e econômico, não tem. E, finalmente, tive com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, e ele disse que 70% da sua agenda é dedicada às travas no comércio bilateral. E o embaixador é gaúcho, Everton Vieira Vargas, então conhece bem o que nós temos lá, que o comércio é bom para o Brasil, mas, no caso do Rio Grande do Sul, ele é extremamente prejudicial com essas barreiras que a Argentina levanta em relação ao comércio bilateral. Muito obrigada, senhor ministro. O senador Roberto Requião, a palavra de Vossa Excelência. Nós vamos ouvir os nossos senadores, senhor ministro. Em seguida, nós passaremos a palavra a Vossa Excelência para uma rodada desse diálogo. Senador Requião. A minha preocupação em relação nosso ministro já está beijado, eu vou continuar a intervenção. A minha preocupação em relação a esses acordos bilaterais com o mercado europeu se reportam ao que isso pode acarretar para o projeto do Mercosul. O Mercosul fez com que o comércio brasileiro crescesse 968% nesses últimos anos, que é mais do que o dobro do que cresceu o comércio do Brasil com o mundo. A Europa, com a crise econômica, ela está naquele dilema que, em determinado momento, o Fernando Henrique traduziu aqui no Brasil como exportar e exportar. Sem exportação não há salvação. Ela está sem mercado interno. Ela está cortando salário, cortando verba da educação, da previdência, da saúde, e está diante de uma situação que é exportar e exportar. A única saída deles é abrir mercados. Então, me preocupa que esse acordo vem tomando a cara de uma nova ALCA com a Europa agora. E depois de uma ALCA com a Europa, pode ressurgir a tese da velha ALCA com os Estados Unidos, que o Lula sepultou algum tempo atrás. Então,
me preocupa muito essa negociação. E é uma negociação que o Congresso Nacional não tem ideia de como é que está sendo feita. Se consulta os interesses empresariais, as grandes empresas, mas o Congresso brasileiro não tem a menor ideia do que se discute. Isso está absolutamente fechado para nós. A fim e a cabo, é o Congresso que vai ter que aprovar esse processo todo. Né? Então, se fala muito na urgência, vamos resolver isso, mas eu acredito que não se resolve isso em 2 ou 3 anos, levando em consideração a lentidão desses processos. Em geral, depois, 3 anos, o período normal de negociação. A Casa Civil pode dar uma engavetada nisso, não quando a Gleice estava lá, que ela era muito rápida, mas acaba isso tudo sendo mais um discurso do que uma negociação efetiva. Tem que vir para o Congresso. A respeito disso, inclusive, eu e o Samuel Pinheiro Guimarães, no meu primeiro mandato, fizemos um projeto de fast track, que teria um prazo de aprovação por decurso, desde que o Congresso Nacional estivesse participando das negociações, estivesse presente em todas as negociações. Acabou sendo engavetado aqui por uma manobra do meu companheiro Suplicy, que pediu uma audiência pública e ele nunca sugeriu com quem e a comissão nunca marcou. Comissão aqui de Relações Exteriores. Suplicy tinha um projeto semelhante que estava tramitando, já estava na Câmara, ele engavetou o meu com muita habilidade. Não sei se nós ganhamos com isso, mas o projeto do Fast Track, que eu fiz em parceria com Samuel Pinheiro Guimarães, acabou não tramitando mais. Ele está enterrado à espera de uma audiência pública que nunca teve a sua participação indicada e nunca foi marcada. Então, me preocupa muito essa ALCA com a Europa, principalmente porque a Europa não tem mercado interno, ela não tem poder de compra. E nós não vamos competir com produtos chineses nem japoneses e muito menos com os produtos com a tecnologia da própria Europa. O que eu vejo nisso é um desejo desesperado de abertura do mercado do Mercosul, do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Agora, para não ficar só nessa apreensão que tem em relação a isso, então eu elogio nessa negociação toda, que é essa tentativa de criarmos uma política semelhante à do Ilmar Sachs, que recuperou a Alemanha, foi primeiro um auxiliar importante do Hindenburgo e depois do Hitler, quando criou uma moeda não moeda, que era um título garantido pelo Banco Central alemão e que viabilizou o crescimento econômico da Alemanha no momento que a sua própria moeda estava muito desvalorizada e não tinha valor no mundo inteiro, que é esse acordo para o qual também me faltam informações, de viabilizar um esquema de financiamento bancário que evitaria definitivamente, por exemplo, um ataque que provocasse o desabastecimento da Argentina, que cria um fluxo extremamente fluido da Argentina com o Brasil. Então, eu acho que a coisa mais positiva dessas negociações todas é esse MOF. MOP, né? MOP ou MOF? É CCR, o instrumento. O instrumento. Era a moeda que o Sachs criou, que era a moeda de 4 empresas alemãs que tinham uma garantia de era um título, né? Sim, uma moeda não moeda uma que quase não moeda. E não implicou numa inflação porque não havia emissão de papel. E viabilizou as autobans e posteriormente o horror da indústria armamentista alemã que levou à grande crise na mão do maluco do Hitler. Mas de qualquer forma uma operação muito interessante e o que o Sachs fez na Alemanha naquela época deve ser olhado com muita atenção hoje. Então, eu acho que esse é o lado mais positivo. Mas eu vejo com apreensão esta abertura bilateral, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso acaba sendo uma conversa excessivamente cantada, em prosa e verso, mas não vai se realizar a curto prazo, não. Vamos fazer esse acordo. O que me parece é que o Brasil está acenando, não pode deixar de conversar, mas que concretamente, apesar da anuência da Argentina e de tudo mais, a impressão que eu tenho é que se a Argentina está de acordo, senadora Amélia, nós vamos fazer uma proposta muito boa para nós e inaceitável por eles. Porque se for muito boa para eles, é rigorosamente inaceitável para nós.
Eles europeus ou eles argentinos? Não. É inaceitável para os europeus. Os europeus querem o mercado, não é? E nós não podemos aceitar uma abertura absoluta. E eu não vejo muito o que eles possam oferecer também para as nossas commodities, porque eles já têm uma tributação extremamente reduzida para a entrada de commodities. Não vejo o que eles possam reduzir no que já reduziram pela sua própria necessidade, falta de produção interna. Então, o ministro, me perdoa a vulgaridade da expressão, mas eu acho que essa conversação toda é um pouco de conversa mole. Senador Eduardo Suplicy, a palavra de Vossa Excelência. Diz a senadora Amélia que conversa mole para boi. Presidente Ricardo Ferrazzo e prezado ministro Mauro Borges Lemos, acho que primeiro eu preciso fazer uma explicação aqui com respeito ao projeto do mandato negociador. É fato que eu solicitei uma audiência pública e agradeço ao presidente Ricardo Ferrazzo se possa providenciar o quanto antes que realizemos a audiência pública sobre o projeto do senador Roberto Requião. 3 anos da casa. Mas eu nunca solicitei qualquer impedimento a quem quer que fosse para que não se realizasse. Ademais, uma das razões pelas quais eu apresentei a solicitação de audiência pública foi para que também fosse considerado o projeto de objetivo semelhante que eu apresentei, aprovado pelo Senado Federal, que tramitou na Câmara dos Deputados, foi recém-aprovado pela Câmara dos Deputados, que institui o mandato negociador. Projeto também que eu fiz, ao tempo que era colega do senador Roberto Requião aqui, ao tempo do governo do presidente Lula, quando era ministro Celso Amorim das Relações Exteriores, secretário executivo Samuel Pinheiro Guimarães, e fiz também em cooperação com uma das pessoas que tem um relacionamento excelente com o nosso querido Samuel Pinheiro Guimarães, o Paulo Nogueira Batista Júnior, hoje diretor do FMI, que representa o Brasil e diversos outros países. E lá na Câmara dos Deputados, finalmente, depois de longa tramitação, com um parecer favorável, mas com algumas modificações feitas pelo ex-senador e deputado Esperidião Amin, o projeto foi aprovado após as sugestões que ele recebeu do próprio Itamaraty e foi aprovado e voltou para o Senado, dada a modificação. Então, eu quero dizer ao querido senador Roberto Requião, quem sabe possamos aproveitar e fazer a audiência pública sobre as duas proposições, que têm objetivos semelhantes. Então, o que puder ser resultado desta audiência, eu me coloco à disposição e agradeço ao senador Roberto Requião se puder examinar o projeto, tal como aprovado na Câmara, em que medida contempla o que ele próprio propôs e, se ele tiver sugestões de modificação, daí a nossa comissão poderá, assim, decidir. E, tendo em conta aquilo que o senador Requião enfatizou, e que, inclusive, foi objeto de uma análise recente na revista Carta Maior, em artigo do ex-secretário executivo, no artigo A União Europeia e o Fim do Mercosul, de Samuel Pinheiro Guimarães. Ele ali cita alguns dados que gostaria de aqui citar, como é que entre 1991 e 2012, o comércio entre os países do Mercosul aumentou mais de 11 vezes, enquanto o do comércio mundial apenas 5 vezes.
a expansão dos investimentos das empresas privadas nacionais dos países participantes em outras economias do Mercosul, o grande influxo de investimentos provenientes de países altamente desenvolvidos, com excedente de capital e da China, dirigidos aos países do Mercosul, o financiamento de obras de infraestrutura nos países do bloco de entidades financeiras do país do Mercosul, a criação do Fundo de Convergência Estrutural, com contribuições diferenciadas, 97% do Brasil e da Argentina, para, através de recursos não reembolsáveis, permitir a realização de obras de infraestrutura, especialmente no Paraguai e Uruguai, o aumento da mobilidade da mão de obra através de assinaturas de acordos de residência e previdência social, coordenação e intercâmbio de experiência em programas sociais, em especial no combate à pobreza, defesa e consolidação da democracia. Para o Brasil, os principais resultados aqui assinalados: o comércio do Brasil com o Mercosul aumentou 10 vezes entre 91 e 2012, enquanto o comércio do Brasil com o mundo aumentou 8 vezes. 84% das exportações do Brasil para os países do Mercosul são produtos manufaturados, enquanto apenas 53% das exportações para os Estados Unidos, 36% das exportações para a União Europeia e 4% das exportações para a China são produtos manufaturados. Os países do Mercosul, em especial a Argentina, absorveram 21% das exportações totais de manufaturados brasileiros. O Brasil teve superávites com todos os países do Mercosul nos últimos 10 anos, enquanto tem tido déficit nos últimos anos com os países altamente desenvolvidos. Em 2013, o saldo comercial do Brasil com o Mercosul foi mais que o dobro do saldo total brasileiro, compensando os déficits comerciais com os Estados Unidos de 11 bilhões de dólares e com a União Europeia de 3 bilhões de dólares. As empresas de capital brasileiro realizaram investimentos importantes nos países do Mercosul, a área natural de expansão inicial para o exterior, empréstimos feitos pelo BNDES para a realização de obras de infraestrutura no Mercosul resultam em contratos com empresas brasileiras de engenharia e exportação de bens e serviços. Parte importante dos investimentos diretos estrangeiros que realizam no Brasil tem como objetivo exportar para o conjunto de países que constituem o Mercosul. A participação do Brasil no Mercosul permitiu contribuir à consolidação e defesa da democracia na região e para a estabilidade em nossa vizinhança imediata. Então, muitos desses aspectos, Vossa Excelência, ministro Mauro Borges Lemos, tinha também salientado, mas eu quis aqui registrá-los, porque acho que, se for para realizarmos o acordo com a União Europeia, acho que é importante que sejam resguardados todos estes avanços que obtivemos com o Mercosul e que não haja retrocesso. Então, como poder compatibilizar o avanço do progresso em tudo aquilo que de positivo houve com o Mercosul e realizar um entendimento com a União Europeia que possa apenas significar nenhum prejuízo para estas diretrizes aqui assinaladas com o desenvolvimento do Mercosul. Muito obrigado. Senhor ministro, é com muita alegria que a gente vê o otimismo com que Vossa Excelência manifesta a possibilidade de estarmos a caminho das conclusões, pelo menos, do entendimento em relação à construção da nossa proposta para que nós possamos conhecer a proposta da União Europeia. Evidentemente que não faz sentido fazer acordo por acordo, mas é fundamental que nós possamos unificar a nossa posição. E a construção, ou o esforço para a construção desta unificação, que vai permitir o Bloco Mercosul apresentar a sua oferta, não tem sido possível. Mas Vossa Excelência traz efetivamente um sinal muito positivo de que estamos na antessala de fechamento dessa proposta. A expectativa de Vossa Excelência é que isso poderá se dar ainda no mês de maio, em que período nós estaremos sentando com a União Europeia
para finalmente conhecermos a proposta da União Europeia e aí sim avaliarmos se este é um acordo que interessa ao Mercosul e ao Brasil. A pergunta que faço é em relação ao time, porque são 10 anos de uma negociação que anda de lado e, de fato, o sinal que dá a Vossa Excelência é que nós estamos muito próximo, na casa dos decimais, para fecharmos esse acordo. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse sinalizar se temos algum deadline, algum tempo previsto para essa conclusão. Mas passo a palavra à Sua Excelência para as questões que foram levantadas pelos senhores senadores, trazendo aqui uma preocupação que está manifestada pela Associação do Comércio Exterior Brasileiro, que anda muito preocupado com as nossas relações com a Argentina, evidentemente em razão das questões macroeconômicas da Argentina. A Argentina é muito importante para o nosso comércio externo, não é pouco, é muito importante. Elas representam aproximadamente 90% das nossas exportações de automóveis, 55% das autopeças, 56% dos veículos de carga, 58% dos tratores. O Brasil, como Vossa Excelência mesmo falou, é o nosso terceiro maior parceiro comercial e mais de 90% do que o Brasil vende para a Argentina são manufaturados, ou seja, uma relação comercial absolutamente distinta da relação comercial nossa com a China, que se estabelece quase que com plataformas de uma relação colonial, considerando essa relação em torno de commodities. Ainda assim, a Associação Exterior Brasileiro, ela manifesta preocupação e não descarta a possibilidade de um déficit comercial. O último aconteceu em 2013. Acha a AIB que as exportações do Brasil para a Argentina tendem a cair no mínimo 10% este ano pelas restrições impostas por uma crise cambial que afeta a Argentina, pelas reservas cambiais da Argentina, que estão muito baixas, na ordem de 28 a 30 bilhões de dólares, segundo estimativas do mercado. Portanto, são circunstâncias e conjunturas que estão colocadas para além da vontade da Argentina, da nossa vontade, mas são circunstâncias que podem impactar positivamente essa questão. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse fazer uma abordagem sobre essa questão, assim como uma outra questão que a AIB manifesta, que tem a ver com o chamado desvio de comércio nas nossas relações com a Argentina. O Brasil chegou a responder por 36%, 36,5% de tudo que os argentinos compravam no exterior em 2005. No ano passado, que era 36,5%, caiu para 26,5%, e há expectativas de que, neste momento, se atualizarmos esses dados, eles estão próximo de 20%. Portanto, há uma perda efetiva de participação de produtos brasileiros no mercado argentino em função de um desvio de comércio ou de favorecimentos que a Argentina estaria possibilitando a produtos da China. É o comentário que eu gostaria que Vossa Excelência pudesse fazer. Pode passar a palavra. Obrigado, senador Ricardo Ferraz.